Meus amigos, hoje falaremos sobre os nossos medos como alimentos obsessivos. O que fazer? De imediato, precisamos dizer que ter medo é natural. E mais do que natural, é necessário. É herança do nosso próprio processo animal. Já pensou? Se não tivéssemos medo, já teríamos morrido. Porque atravessaríamos ruas sem olhar para um lado, para o outro. Não tomaríamos cuidado diante de lugares altos, nada. Ainda bem que temos medo. O medo é necessário. Não vamos abordar também aqui nessa proposta o medo de uma forma mais profunda. Aquele medo estudado por Freud, sobretudo, quando ele relata a questão é de idade até 4, 5 anos, de disputa com o pai, o amor da mãe. Não, porque isso aí é algo ainda muito, muito profundo lá no inconsciente. Vamos estudar este medo, falar deste medo expectativa. Esse medo que nós carregamos, que nós temos, por algo que nós não dominamos, por algo que não temos noção do que seja. Cultivamos este medo em razão exatamente do processo de controle e de domínio da nossa vida. Nós queremos dominar a nossa vida, nós queremos dominar tudo que diz respeito à nossa vida, e sempre nos colocando no foco da nossa vida. Nos esquecemos muitas vezes que nós somos o dente de engrenagens, e essas engrenagens não dependem apenas de nós, mas de uma série de contextualização familiar, social. E aí nós vamos desdobrando isso até uma coisa em termos de país, de situação macro da própria terra. Então não falo que nós não devemos estar em foco com os nossos medos, sim, mas de imediato descobrir quais são os medos que nos afligem. Uma coisa é certa: todos nós queremos a felicidade. Talvez o ponto de partida seja exatamente aí. Todos nós vai ter um conceito muito específico de felicidade. Então tudo aquilo que vem tisnar contra este conceito objetivo de felicidade nos mete medo. Nos mete medo. E curiosamente, esse medo vai ser sempre proporcional a este conceito que estará associado a uma etapa de nossas vidas. Um adolescente vai ter medo de não ser aprovado no SISU. Na minha época era no vestibular. Nós não temos essa preocupação mais com o SISU. Eles ali têm. A não ser que alguém queira. Também é válido. Então, vai depender muito disto. Talvez, na minha idade, mais de 40 anos, eu tenho mais de 40. Eu tenho. Não, eu tenho mais de 40. Sabe? Então, nós que temos mais de 40, tudo bem, mais de 50, para muitos, a preocupação ou o medo está muito associada às questões de quê? Não do coqueiro cair. Não. De um modo geral, é de quê? Quem arriscaria? Saúde. 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 É o grande medo e expectativa
Vocês sabem por quê? Porque, em verdade, tudo isto se encaixa em um único medo. Tudo isto se encaixa no único medo. O medo da finitude. O medo da morte. Curiosamente, tudo que nós procuramos fazer é para desvencilhar deste medo de morrer. Medo é exatamente o da finitude, o do acabar. O do acabar. Agora, se nós formos começar a imaginar, ou melhor, nos conscientizar de que o medo é expectativa por ignorar, nós vamos então, como forma de combatê-lo, fazer o quê? Enfrentá-lo. Se eu temo algo, eu tenho que enfrentar. Se eu tenho medo da morte, o que devo fazer? Enfrentar. Mas como eu enfrento esse medo? Desvencilhando, entre aspas, mistérios da morte. Tem gente que não quer nem falar. Ave Maria, nem fale nisto. Mas você vai morrer. Você vai morrer, miséria. Então fale para relaxar. E curiosamente, sabe o que é que acontece? Há uma progressão do nosso processo de aproximação dela. Há um tempo em que os amigos de nossos pais morrem. A gente ainda está distante. Depois chega o tempo em que os nossos pais morrem. Começamos a ficar mais perto. A tendência são as pessoas mais velhas entrarem em desespero. Choram mais do que as mais novas. Parem para observar a partir de agora. Elas não se dão conta, mas é porque corre o pensamento: ah, meu Deus, o próximo pode ser eu. É verdade. É verdade. E vou dizer mais a vocês. Quanto mais velho tivermos um parente, uma mãe, um pai, mais tranquilos ficamos. Mas quando este pai, esta mãe morre com 99, 100 jeito, pode ser eu. Porque quem tem um pai de 100 anos deve ter o quê? Uns 60, 70 anos. Então, há esta situação. Os nossos pais, então estamos mais próximos. Aí chega o momento que são os nossos amigos. Gente, quando acontece, começam a ser os nossos amigos, é porque a morte já está batendo na porta do vizinho. Aí nós não queremos nem pensar, olha que conversa estranha, não sei o quê, e aí começamos a nos perturbar. Então desvende, torno a dizer, esses mistérios da morte. Estude. Busque livros que pesquisam a sobrevivência. Busque um sentido de religião, de religiosidade, espiritualidade em sua vida, para que você se sinta pelo menos consolado, amparado. As pessoas tendem a dizer: ah, os espíritas são frios. Vem a morte com naturalidade. Nem todos, não é bem assim não. Não é bem assim não. Há até um equívoco: ah, espírita não chora, tem que chorar, tem que sofrer a dor do luto, da perda, é natural. É natural, não é? Mas acontece que nós temos uma visão direcionada mais para uma realidade que vai além disto aqui. E isto conforta, isto consola. Alguém poderá dizer: mas será mesmo, Medrado, que existe? Olha, é uma questão de tempo, você vai ver. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Não é? Então não é bom a gente tentar
desvendar esses mistérios. Nós fomos criados, e há muito tempo, é você que vai tirar a foto, Iago, tire uma dali assim para tirar aqui as coisas. Porque daqui a pouco alguém morre e aí... Ó, se nessa foto aqui, durante a semana, alguém morrer e que tiver do lado souber, me avise, que aí a gente aponta ali, ó, esse morreu. Tirou, Iago? Pô, Iago. Pô, você foi muito mole, eu nem fiz positivo. Aí, botar no meu Facebook. Nós fomos cultivados a ter medo. Sempre, sempre, sempre. Menino, cuidado, menino, você vai cair. E antes disto, boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Gente, olha, vocês pensam que não? O bebê está ouvindo isso. Olha, ainda diz assim, que tem medo de careta. Já está levando a criança a ter medo de careta. E aquela, dorme, neném, porque a cuca vai pegar. É fato. Então já começamos. Qual é a criança, pelo amor de Deus, que não vai ter medo? Quer dizer, de hoje não tem não, né? Mas vocês, ouvimos isto. Crescemos com o cultivo do medo. Só que os pais utilizaram o medo como instrumento de educação equivocadamente. Não deviam nem usar o medo. Não tenham ouvido o boi, boi, boi da cara preta. Mas seguramente, olhe, se você continuar, você está vendo aquele guarda ali, ele vai lhe pegar. Ouviu isto? Ah, não vai ficar quieto não? Vai tomar injeção. Quantas pessoas geraram medos terríveis de injeção por conta disso? O controle intimida, mete o medo. Depois esses mesmos pais vão dizer a seus filhos, vocês parecem ter medo de tudo. Absurdo. Vocês colocaram esses medos. Colocaram esses medos. As pessoas me perguntam muito, Medrado, você não é de se emocionar em público? Eu digo, não sou. Eu me emociono, choro muito sozinho, no escuro do cinema, não é? Até, segundo Renato, até quando eu vejo o Diário de uma Princesa. Porque eu sou de uma geração que engolia o choro. Meu pai, fique lá onde você está, eu oro por você sempre por isto. Meu pai dava bolo na gente, na hora que começávamos a chorar, tá doendo. Engula o choro. Quem foi levado a engolir o choro aqui? Olha aí, quantos? Gente, isso é um trauma da desgraça. Engolir o choro, gente, tá doendo. Se chegar em casa chorando, porque brigou na rua, vai apanhar de novo. Quem ouviu isso? Aí, tudo traumatizado. Como não guardar isso na nossa cabeça? Então são esses medos, até do que não sabíamos. A mulher do saco. Lá em casa, minha mãe falava da trouxa. Nunca parei para pensar o que ou quem seria a mulher da trouxa, mas tinha medo dela, sabe? Morria de medo da mulher da trouxa. Então quer dizer, medos foram colocados.
Medo igual a insegurança. Insegurança equivale a não sair da zona de conforto. Então, se a vizinha ou precisa da nossa decisão, não tomamos. Porque estamos, pelo medo e pela insegurança, no nosso quadrado, na nossa zona de conforto. É isso, em verdade, que gera as dificuldades de avançar. E é aí que o processo obsessivo muitas vezes se estabelece. Porque os espíritos infelizes e ignorantes, eles não colocam nada onde não existe nada. Eles batem a massa daquilo que oferecemos para fazê-la crescer. Então, é assim que eles trabalham. Um obsessor não vai colocar em nós o que nós não temos, tendência ou pendores. Mas quando oferecemos os nossos medos, aí eles trabalham. Não vá não. Cuidado. Olha, é melhor ficar como está. Você vai arriscar? Olha, e depois? Porque tem essa questão. O medo não é muitas vezes na coisa em si, mas nas consequências daquela coisa em si. Ou seja, você não tem medo do novo emprego, você pode até se saber capaz, mas você tem medo, e aí eu vou sair da minha segurança, como é que vai ser depois? É esse o medo. Você tem um marido, tem uma mulher miserável, a mulher tem chulé, tem mau hálito. Vocês ficam felizes quando eu falo dos homens, né? Vocês são muito bonitinhas, né? Lindas, são lindas. Aí o que acontece? Olha, eu vou ficando aqui, viu, com essa criatura, porque perde o nome, né? Vira criatura. Perde o nome, não é? Quando se separa ainda é pior, que deixa de ser criatura e vira bicho. É o cachorro do seu pai, sabe? Por aí vai. Então, é o depois. A insegurança que vem depois. Estamos falando, digamos assim, desses medos que todos nós temos. Eu não estou aqui de forma alguma falando dos transtornos mentais, de comportamentos, como as fobias, né? Por exemplo, a mais comum hoje em dia está a agorafobia, né? Aquela fobia de estar em lugares abertos com pessoas. Em suma, não. Esses medos que nós temos, todos nós temos esses medos, não é? Todos nós temos esses medos. Então, quando nós começamos a barrar, começamos a não nos intimidar, nós tiramos a força das interferências negativas, inclusive das nossas próprias sobre nós. Parece, e os cientistas já dizem isto, o estado de medo gera uma espécie de odor. Há uma modificação fisiológica. É o que justifica, se uma barata voadora entrar aqui, ela vai na cabeça de quem tem desespero dela. Então vai em cima da sua cabeça, vai entranhar aí no seu lenço, e daí vai fazer o ninho. Porque nós exalamos isto. Nós exalamos. Então, é uma energia. Então, vocês imaginem se essa energia não trabalha favorecendo exatamente o que não queremos. Porque o medo traz em si esta força de aumentar o que nele está inserido. Com medo, tudo fica maior. Então, é aí que temos que realmente enfrentar. É aí que precisamos sair desse estado de desamparo que ficamos e enfrentar. Eu tenho amigas, e aí as mulheres são, os homens também, mas as mulheres em maior quantidade, que morrem de medo de envelhecer.
Morrem, sabe? Aí viram todas irmãs gêmeas de Elza Soares. Todas. 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 Nada contra, tudo bem, mas chega um momento que, olha, não vai adiantar não, você está... ou morre ou envelhece, escolha. Escolha. Ou morre ou envelhece. Escolha. Então, esses medos são medos que infundem estímulos às interferências negativas. Porque funcionam como o quê? Como forma de alimento às mentes que não querem ver a nossa felicidade. Então, para quem tem medo de ficar velho, é tão simples, o espírito encontra assim, está ficando velha, está ficando velha. Ela se olha no espelho de manhã quando acorda, que é o primeiro grande sinal do que está acontecendo na nossa face e no resto. Aí a gente olha e ele está ali. Está ficando velho. Olha aquela ruga, está mais profunda ainda. Ave Maria. Tem quantos anos mesmo? Você tem 70? Ih, está com cara de 80 e tantos. São esses pensamentos para gerar angústia. E angústia é uma espécie de água parada para que essas entidades... Preciso que você rompa esses medos. Olha, o medo que gera o ciúme, olha que coisa mais sem razão. Rosângela estava me contando que ligou aí para um professor de música, de alguma coisa aí de música. Aí ela ligou para o telefone que viu num anúncio. Aí Rosângela virou e disse, olha, eu não estou entendendo nada. Eu liguei. Sim, é o telefone dele. Meu Deus, o homem bota anúncio. Só quem deve procurar é aluno. Então quer dizer, desassossega, perturba. E quando estamos desassossegados, perturbados, vamos servir de quê? Para quê? Nós temos que desvendar o saber, o conhecer, de tudo aquilo que nós tememos. E hoje está tão fácil buscar, pesquisar, enfrentar. Está tão fácil. Precisamos sim sair ampliando tudo aquilo que pode gerar em nós a tranquilidade da confiança. E não apenas mudarmos um padrão sem que aquilo seja um processo de convencimento. É bom ser alegre, é bom ser divertido. Então trabalhe a alegria. Se você estiver aborrecido, aborrecida, veja uma comédia, sei lá, saia com os amigos, vá comer chocolate. Vá uma torta de chocolate. Pronto. É como eu sempre digo a vocês, se permitam nesta hora um mimo. Eu me digo assim, eu falo assim, estou chateada, vou me permitir um mimo. Então se permita um mimo, mas saia, não cultive, não deixe a sua vibração parada, água parada, não deixe. Não deixe. Faça novas metas, novas buscas. Meus amigos, nós crescemos, e a Cidade da Luz é assim, crescemos brincando, porque não há forma melhor de nós enfrentarmos as nossas angústias do que dando uma pausa e cortando os fios que ficam alimentando. E uma forma de cortar esses fios é exatamente esta que nós fazemos aqui. Não é? Refletir a vida, mas de uma forma que possamos viabilizar, sim, a nossa caminhada da melhor maneira possível. Porque, afinal de contas, as expectativas sempre ocorrerão de tudo. Então, vamos estar prontos, enfrentando medo, sem ter medo, indo adiante. E pronto.